Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, tá? Essa conversa aqui que a gente vai ter, né, sobre tracking de dados ali via navegador e via servidor, né? As principais diferenças e por que tá todo mundo falando que é tão necessário fazer um tracking de dados de anúncios ali via servidor, ok? Vamos passando para frente. Então, assim, para começar, pessoal, eu queria traçar aqui uma crença que a gente tem, que é uma crença super válida, tá? É a crença de que o dado não mente, né? E realmente, pessoal, o dado ele não mente, tá? A gente tem que confiar no número, a gente tem que confiar na matemática, pois ela é uma ciência exata, tá bom? Só que o que acontece? A configuração, a forma que a gente está tratando esse número, né? Ele pode fazer com que as informações que a gente está tendo ali dentro da nossa campanha, dentro dos nossos relatórios, não sejam as informações mais precisas, né? Não sejam informações precisas, não sejam informações que condizem ali totalmente com a realidade, né, das coisas, né, pessoal? Então, assim, o que acontece muito, que eu vejo muito acontecer, por exemplo, é quando eu vou em alguma empresa, quando eu peço consultoria para uma empresa, para algum lugar, e a gente chega lá, dentro do MetaAds aqui, né, que é o exemplo, né, dessa nossa aula, mas só que isso daqui não se aplica só ao MetaAds, tá? O Google, o TikTok, o LinkedIn, eles também têm as suas formas de fazer o tracking de dados via API de conversões, tá? Então vamos dizer aqui que no MetaAds a gente tem lá 52 leads, 52 compras. Só que quando a gente vai ver lá no Google Analytics, lá dentro do relatório do nosso checkout, a gente só tem 31, a gente só tem 20, a gente só tem 15, né, conversões. Isso aqui é uma situação muito comum, muito corriqueira, tá bom? Que acaba causando uma confusão imensa dentro de uma empresa, ainda mais empresa grande, tá? Por exemplo, que tem uma área de marketing, que tem que prestar contas, né, de valores gastos, de resultados, né, em cima daqueles valores investidos em marketing. Então você imagina, né, em um lugar a gente tem uma informação, em outro lugar a gente tem outra informação, de repente um outro dashboard que a empresa use tem uma informação ali diferente, né? Então isso tudo acaba causando muita confusão dentro de uma empresa, tá? Quando esses dados ali, eles estão todos diferentes, tá, pessoal? E daí eu te pergunto, qual dos dois, né? Qual deles está certo, né? Nenhum dos dois, porque geralmente se tá tendo essa diferença tão grande, provavelmente a configuração não está favorecendo nenhum dos lados, né? Provavelmente a configuração está se perdendo em algum lugar ali no meio do que está acontecendo nos bastidores ali, né? No back-end, né? Ali nos processos internos ali da configuração existe algum erro que está enviando dados divergentes para as tuas plataformas, né? Então vamos aqui para a primeira parte, tá? Que é a parte aqui que a gente fala do porquê que hoje o Pixel já não dá conta, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem um fluxograma que diz aqui o passo a passo, mais ou menos, de como que acontece ali o fluxo de dados, né? Dentro ali de uma ação, né, de um cliente seu dentro do navegador, né? A gente tem um usuário, né, que ele vai ali entrar dentro da tua estrutura de vendas, ele vai vir aqui para o teu site, né? E no site ali ele está aqui no navegador dele, né? Dentro desse teu site ali que ele acessou no navegador dele ali no Chrome, no Firefox, tem ali um pixel, né? Que é o pixel da Meta, ou então uma ação de conversão do Google Ads ali configurado no Google Tag Manager, né? Ele tem ali um pixel ali que é um código que vai dentro do código do teu site, né? Que está rastreando os dados ali que aquela pessoa está tomando dentro da tua estrutura, né? Só que assim, o que acontece? Esse vai da ação do usuário, passa pelo navegador, o dado chega aqui no pixel, tá bom? No teu navegador, existem algumas restrições já dentro do próprio navegador que eles impedem que esse dado saia daqui e vá para a meta, tá bom? Com o avanço aí das leis de proteção de dados, né? Não só no Brasil como no mundo inteiro, está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado
ter códigos de aplicativos terceiros dentro do nosso site, rastreando informações e, pior ainda, enviando essas informações para algum lugar, tá? A grande questão do Pixel é essa, tá bom? Ele é um código terceiro, tá? Uma das grandes questões é essa, tá? Ele é um código de um domínio terceiro, é um domínio diferente do domínio do teu site, enviando dados para algum outro lugar, tá bom? Então, o que que acontece? Por conta de pessoas que fazem, por exemplo, ataques, né, para rastrear dados ali de empresas, né? Por exemplo, a gente tem um site que o código dele está exposto, está com as chaves de acesso do site expostas, né? Então, assim, pessoas mal intencionadas, elas podem colocar um código rastreando dados, rastreando ações nesse site, né? Então, por causa desse tipo de coisa, as leis de proteção de dados estão fechando o cerco cada dia mais para esse tipo de configuração, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse pixel ele vai tentar enviar as informações para a Meta e ele é barrado, tá bom, pessoal? Ele é barrado seja pelo sistema operacional, seja por bloqueadores de anúncios dentro do navegador, instalados no navegador, né, aqueles ad blockers, né? Seja ali pelo cookie ali que está expirado, né? Às vezes, num evento de lead, a gente inseriu os dados ali, persistiu os dados no navegador da pessoa via cookie, né? E daí, em outra ação lá que aquela pessoa fez no teu site, que era para ter aquelas informações de cookie e enviar para as plataformas, elas não estão mais lá, né? Elas não já perderam ali a validade, né? Já expiraram e você não consegue mais acessar essas informações, né? Então, assim, são vários os fatores que podem atrapalhar, né? Barrar esses dados de chegarem nas plataformas de anúncio, tá, pessoal? E daí, por exemplo, eu coloquei um número aqui, vamos dizer, 65% dos eventos chegam ali na meta, na tua plataforma de anúncios que tu trabalha, né? E daí 35% das conversões nunca chegam, né, pessoal? Então, assim, isso é uma otimização, é um percentual grande de otimização que fica ali na mesa, tá? E a realidade mesmo do mercado, que eu vejo todo dia, é um cenário muito pior que isso, tá, pessoal? Muitas das vezes o menor número, o menor percentual são das conversões que chegam e o maior percentual é das conversões que não chegam, tá? E assim, mesmo que as conversões cheguem dentro da plataforma, dentro lá do Google, por exemplo, né? Chegou lá uma conversão de lead na tua campanha, lá do Google que você configurou. Só que esse número que chega lá, muitas das vezes é um número vazio, né? É ruim para chegar e às vezes quando chega, chega sem parâmetro nenhum, sem informação nenhuma. Então o Google, o LinkedIn, a Meta não vai conseguir fazer o match, né, dessas informações com um perfil, um usuário da plataforma, né? Vou explicar melhor. Quando você manda, por exemplo, um evento de lead, né? Ele chega lá, é um número, um lead. Só que a Meta, por exemplo, ela não otimiza a tua campanha com aquele evento de lead. Ela otimiza a tua campanha sabendo quem foi a pessoa que mandou aquele evento de lead. E se os dados desse evento lá não estão completos com as informações dessa pessoa, não há otimização de campanha simplesmente. Para o Google, para a Meta, para qualquer plataforma. Tá bom? Então, o que o Pixel faz? O Pixel é de todo ruim? Não. É uma ferramenta muito boa. Só que ele tem que ser usado em conjunto com o servidor, tá bom, pessoal? Depois eu vou explicar para vocês o porquê, né? Qual que é a diferença. Então, por exemplo, o Pixel ele manda poucas conversões e as conversões que manda às vezes chegam sem dados de usuários, tá? O que dificulta mais ainda ali as tuas campanhas ali de escalarem, de saírem do nível de aprendizado, por exemplo, tá bom, pessoal? Então, continuando aqui, como eu falei ali desse matching, né? Eu quero falar aqui também um pouco do que é o EQM, né? Principalmente na Meta, né? Toda plataforma de anúncios, ela tem uma métrica para medir o quanto que os dados que estão chegando na plataforma são valiosos o suficiente para identificar um usuário ali que está tomando as ações na tua estrutura, né? Só que dentro da Meta a gente tem essa métrica de EQM, que é o Event Match Quality,
né? Então, essa métrica ela vai medir o quanto que teus dados estão sendo úteis para identificar quem que está mandando um evento, quem que está tomando uma ação dentro do teu site, tá? E daí, quando a gente tem ali a configuração só pelo pixel, geralmente essa nota de EQM ela fica super baixa, tá? Ela não consegue, a Meta simplesmente não consegue e já tentou vários artifícios para conseguir, mas não consegue identificar quem são os usuários somente com uma configuração de pixel, tá? E com uma configuração ali via servidor, isso fica possível, tá? A nota ela sobe muito porque a gente consegue enviar mais dados, tá, pessoal? E só dando uma adiantada aqui, qual que é a diferença, tá? De uma configuração para outra, a diferença é que, por exemplo, quem vai estar rastreando e enviando dados dentro da tua estrutura de vendas não vai ser um domínio terceiro, não vai ser um domínio do Facebook, não vai ser um domínio do Google lá, pegando informações e enviando informações para outro lugar dentro do teu site. Vai ser o teu próprio site que via servidor vai capturar essas informações, ou seja, você é o dono desses dados, né? É o conceito de First Party Data. Então você vai ser o dono desses dados e você mesmo vai enviar esses dados para as plataformas de anúncio, tá? Então a gente toma a responsabilidade para dentro da nossa empresa, para dentro do nosso domínio e a gente faz o tratamento desses dados e faz o envio desses dados para as plataformas, tá? Isso daí é o que a Lei Geral de Proteção de Dados quer, tá bom? Que as empresas se tornem responsáveis pelos dados com os quais elas estão trabalhando, tá, pessoal? Isso daí evita todos esses bloqueios, tá? Então, quando a gente manda via servidor, por exemplo, o e-mail, o telefone, o endereço da pessoa, o CEP, a gente envia isso de uma forma segura e a gente faz isso via servidor e isso não é bloqueado. Então, mais dados chegando, mais dados de usuários chegando nas plataformas, mais eles conseguem identificar quem que é a pessoa que está lá comprando de você, que está lá enviando uma informação de lead para a tua estrutura de vendas, tá bom, pessoal? Então, indo aqui um pouco mais para frente, eu quero falar para você um pouco sobre a stack, né? Mais ou menos quais são as camadas ali que a gente tem que trabalhar dentro de uma configuração de traqueamento de dados dessa maneira que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, geralmente as pessoas trabalham, né? E tem outras formas de trabalhar com isso, tá? A gente pode trabalhar em servidor próprio, com scripts, com código, com Python, com N8N, com JavaScript, com N maneiras de fazer. Mas a forma mais segura que tem é trabalhando com Google Tag Manager server-side, né? Conectado a um servidor ou então uma plataforma de servidores como a Stape, né? Que vai capturar esses dados de dentro do teu site, essas ações, vai enviar aqui para a Meta diretamente do teu domínio, do teu servidor, vai enviar para a Meta vai receber todos esses dados, você vai enviar esses dados, por exemplo, para o teu Google Analytics, para um endpoint ali, um endereço de um relatório que você tenha, né, de um dashboard que você tenha ali dentro da sua empresa, por exemplo, né? E vai enviar também as informações para dentro de um CRM, né, para dentro de um CRM que você tem. A orquestração de dados, né, que a gente chama, né, a orquestração desses dados, ela depende muito, tá? Então você pode simplesmente, por exemplo, do seu CRM, mandar os eventos para a Meta, tá entendendo? Do seu CRM, mandar os eventos para um endpoint no Google Tag Manager e esse endpoint, através do acionador de uma tag, acionar uma tag, mandar para a Meta e depois mandar para o Google Analytics, entende? O tipo de orquestração que você vai fazer aqui, ele pode se diferenciar de N formas, tá? Mas geralmente as camadas aqui são essas, tá bom, pessoal? Então, assim, aqui cada camada depende da anterior, né? Então, por exemplo, a gente vai formar uma rede, né? Um intrincamento ali de coisas ali que vão capturar informações de valor ali para dentro da nossa estrutura, tá bom? Tanto para enviar para otimização de algoritmo nas plataformas, quanto para gerar reporting para a nossa empresa, tá bom? Então, aqui, trazendo mais ali um detalhamento
de como funciona ali, quais as diferenças ali entre, né, o navegador e o servidor, como eu falei para vocês antes. Então, assim, o dado flui, né? Pelo browser, né? O usuário vai lá, entra no site, toma as ações, só que tem todos os bloqueios, né, que acontecem, né? Adblocker, sistemas operacionais que bloqueiam nativamente, né? Vamos voltar. Sistemas operacionais que bloqueiam nativamente, né? Cookies expirados, né? Às vezes é identificado como tráfego de bots, né? Então, esses próprios tráfegos de bots, eles acabam poluindo ali os dados das nossas estruturas de vendas, né? Porque imagina, é um bot, né? É um script ali, um código que alguém escreveu para fazer varreduras em vários sites. Por exemplo, quem tem e-commerce sofre muito com isso, quem tem blog sofre muito com isso, blog monetizado, né? Pelo Google sofre muito com isso, de tráfego inválido, né? Tráfego de automações, né? Que estão ali percorrendo, varrendo a internet ali, extraindo dados ali de e-commerce, de blogs ali, de sites diversos, né? Então, tudo isso ali a gente acaba tendo ali de problemas num traqueamento só pelo lado do navegador, né? Então, assim, ele roda no browser do usuário, né? Pode ser bloqueado, alimentado por cookies first party, né? Então, e também não tem acesso a dados de back-end, né? Ele fica rodando ali só no lado do navegador, você não consegue orquestrar esses dados, você não consegue mandar esses dados para lugar nenhum que não seja as próprias plataformas, né, através de códigos das plataformas no teu site, né, que é uma coisa ali que a LGPD não gosta, né, que é banir, né, códigos de terceiros dentro do nosso site, né. Então, assim, através do servidor, a gente consegue conectar o nosso servidor, o nosso servidor, né, diretamente com os servidores dessas plataformas de anúncio, né. Então, os dados eles fluem meio que pelo subterrâneo ali, pelos bastidores, entende? E daí não tem bloqueio nenhum. Eu consigo tomar conta desses dados, eu envio isso para o meu servidor, eu sou o dono desses dados, eu mando esses dados para onde eu quiser, eu organizo eles da forma que eu quiser. Lógico que isso é uma responsabilidade, né? De fazer a coisa da maneira certa, senão também acaba a configuração toda acaba indo por água abaixo, né? Então, assim, configurando o servidor, né, o container no servidor, ele vai rodar no seu servidor, os dados são teus, ele nunca vai ser bloqueado, tá bom? Ele acessa dados de CRM, então, por exemplo, você pode atribuir a um usuário, um navegador específico e um IP específico, um ID. E daí, toda vez que esse ID entrar na tua estrutura de vendas, mesmo que ele não tenha deixado, por exemplo, um e-mail lá num formulário, você tem esse e-mail buscando no seu CRM, se ele já teve antes na tua estrutura de vendas, entende? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Que é justamente aqui enriquece eventos antes de enviar, né? A gente consegue enriquecer esses eventos ao máximo antes de enviar para as plataformas, né? A gente tem também a chamada deduplicação de eventos, né? Que é basicamente uma forma que as plataformas têm de, por exemplo, se você tem tanto a configuração do pixel quanto a configuração do servidor, quando chegar dois eventos lá, do pixel e do servidor, juntos ali dentro das plataformas de anúncio, eles vão ir, por exemplo, com o mesmo ID de evento. E esse ID ele é usado não para excluir um dos eventos, mas para unir as informações que esses dois eventos carregam, que são diferentes, entende? Então, por exemplo, no Pixel ele enviou o nome da pessoa e o telefone. E via servidor chegou nome, telefone, e-mail, chegou o endereço, a rua, o país, estado, cidade. Então, esses dois eventos eles vão meio que se unir e vão ser enviados, vão ser tratados como um evento único e mais rico, né, dentro das plataformas, tá, pessoal? Então, assim, é um ponto central para tudo, né? Então, é mais ou menos assim que acontece, né? Como eu tinha dado lá aquele número anteriormente, né? 65% da configuração do pixel chega, e esse número geralmente é bem mais baixo, tá? E daí com o CAP, né? Com o Conversions API, né? 100% dos eventos chegam ali com os dados que a gente escolhe
para chegar dentro ali, tá bom? Então, assim, como eu falei antes, né, o evento via pixel vai, o evento via server vai, ocorre a deduplicação do evento aqui e ele se transforma num evento completo com parâmetros combinados, né? Tem um merge ali dos parâmetros ali e ele vira um único evento enriquecido ali, um único evento ali bem enriquecido, bem detalhado sobre as ações que estão tendo no nosso site, tá bom, pessoal? Então, indo aqui mais para frente, né, a gente tem ali que também dentro ali do pixel ali, a gente acaba tendo ali muita flutuação nas conversões. Isso daí impede, né, a otimização, que a otimização aconteça de forma consistente, né? Então, por exemplo, a gente tem muito aqueles casos de estruturas de vendas que, assim, durante 2 dias explodem de vender. No terceiro dia, acabou as vendas, cai lá para 0 vendas. Aí passa 2 dias sem vender nada. Aí depois, no quinto dia, lá começa a vender de novo. Isso daí acontece muito porque a Meta, ou então o Google, ou então o LinkedIn, fica sempre tentando encontrar o público certo e daí quando ele encontra ali um público mais ou menos ali que dê um resultado para eles e a plataforma começa a querer meio que escalar os resultados da campanha, não tem informação suficiente para fazer essa escala, entende? Então fica nessa gangorra de resultados, tá? Então assim, GA4 não resolve sozinho, né? Ele é tão bom quanto o dado que entra, né, pessoal? Então assim, o GA4 é uma ferramenta de report ali maravilhosa, né? Muito boa. Só que assim, ele tem que ter dados ali, tem que ter coisas dentro dele para poder ele funcionar bem, tá, pessoal? Então assim, trazendo ali mais uma parte mais visual de como que seria todo esse sistema, né, em um looping, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, o looping fechado de CRM como fonte de verdade, tá? Então, o MetaAds, vamos esperar que a bolinha chegar, o MetaAds dispara o anúncio, né? O anúncio ele é exibido, o usuário clica no anúncio ou converte, a conversão é enviada para o CRM envia esse dado de volta para a Meta ali dizendo, olha, isso aqui é esse usuário aqui, ó, que eu tenho, ele fez essa conversão aqui que eu estou enviando para vocês e a Meta aprende, né? O algoritmo da plataforma de anúncio aprende, tá, pessoal? Então, é bem aquela dinâmica que eu tinha falado antes, né? A gente pode fazer a orquestração de dados da maneira que a gente achar melhor, tá bom? E essa daqui é uma que eu vejo que dá muito certo, tá, pessoal? A gente tem o nosso anúncio, o usuário interage com esse anúncio, vai para a nossa estrutura, tá? Se a gente já tem esse usuário antes na nossa estrutura, vamos dizer que esse usuário já passou por uma página de lead nossa, né? Então a gente consegue, através de um ID de usuário, né, de uma identificação do navegador, do IP da pessoa, identificar ele dentro do nosso CRM, tá? E enriquecer os dados que ele está enviando aqui com os dados que a gente já tem sobre ele aqui no nosso CRM e enviar isso aqui para as plataformas de anúncio, tá? E com isso fazer o algoritmo aprender mais ainda, tá bem, pessoal? Então, assim, é um loop fechado, a plataforma de anúncios, ela aprende com vendas reais, com conversões reais, não só com números, né, pessoal? Ah, chegou um número lá, uma venda, mas quem foi que fez essa venda, né? Ninguém sabe, a gente não sabe, a plataforma não sabe, né? Então fica complicado, fica complicado para a plataforma otimizar, né, pessoal? Então, assim, isso se chama offline conversions, né? A maioria das agências não faz, né? Então, assim, eu já atuei como consultor da Meta e eu conversei com muitas agências, muitas empresas que até investiam muito alto, que nem sabia como é que fazia. Sendo bem sincero, às vezes nem as pessoas que trabalham dentro das próprias plataformas, né? Não só da Meta, como do Google, do LinkedIn, que eu já conversei com pessoas, com consultores dessas plataformas, nem eles sabem como fazer. E quando sabem, tem uma área técnica que sabe muito basicamente, tá? Não vai a fundo ali, até porque eu acredito que o próprio trabalho deles ali, a função que eles cumprem dentro
das empresas não permite que eles façam, que eles vão a esse nível técnico, né? Que é um nível mesmo quase ali de ser um dev, né? De um programador fazendo todas essas configurações, essas orquestrações de dados ali dentro das plataformas, né? Então vamos passar aqui um pouquinho mais para frente. Chegando aqui num terceiro tópico, né? Como a gente sabe então, né? Se o nosso tráfego, né? Se o nosso tracking está quebrado, né? Tá com problemas, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai trabalhar com algumas perguntas, tá? Então, assim, com isso tudo que a gente falou hoje aqui, né? Com isso tudo que a gente disse dentro dessa nossa aula, né? Você já checou alguma vez o Event Match Quality das tuas conversões no Meta, no Google, no LinkedIn, né? Então, o que que é o Event Match Quality, né? Provavelmente as plataformas, elas têm ali sempre uma métrica ali do quanto que essas conversões que estão chegando lá estão ajudando, estão sendo valiosas para identificar um usuário, tá? Explicitamente assim, eu só vi a Meta ainda fazer, tá? Mas assim, você já procurou saber sobre isso? Já procurou saber sobre esse assunto, né? Vamos passar para o próximo aqui. Você tem eventos duplicados no teu Events Manager lá, da tua plataforma, né? Às vezes tem uma compra, uma pessoa faz uma compra, chega a duas, três, quatro compras lá na tua plataforma de forma errada, né? Uma pessoa manda ali um evento de lead, chega a 3, 5 leads, a pessoa acessa a tua página, chega a 20 page views, 100 page views, eu já vi isso acontecendo, tá? A gente fazer o teste dentro de uma página e a configuração que alguém tinha feito dentro da empresa, chegava uma pessoa lá na página e em vez de enviar um page view, mandava 100 page views, né? Então tudo isso depende da configuração que a gente faz, né? E esse tipo de erro deixa o algoritmo assim maluco, assim, totalmente maluco e não tem otimização simplesmente nas tuas campanhas, né? Então, assim, o teu Google Tag Manager tá rodando no container server ou ele só tá rodando no browser mesmo, né? No client side que a gente chama, né? Então, assim, você consegue ver os eventos chegando via Conversions API, né? Em tempo real, né? Esses eventos estão chegando lá em tempo real. Você já procurou saber disso? Você já procurou ver a pessoa lá, o teu gestor, a tua agência, já te deu um relatório sobre essas coisas, né? Já falou sobre isso com você, né? Sobre esse tipo de coisa, né? Você sabe a diferença de atribuição entre a meta e o GA4? Eles te dão essa diferença, eles te mostram, por exemplo, que os eventos que estão chegando na meta, vocês conseguem segmentar eles dentro do Google Analytics, lá vocês conseguem extrair relatórios detalhados sobre eles dentro do Google Analytics, né? O seu CRM envia conversões de volta para a plataforma, né, pessoal? Então, por exemplo, o pessoal trabalha muito com HubSpot, né? O teu HubSpot, ele foi configurado pelo teu especialista, pelo teu analista de dados, pela pessoa que trabalha, com o teu especialista de CRM lá, para fazer esse enriquecimento de dados, essa identificação do evento ali dentro que está acontecendo no teu site e fazer essa troca de informações, site, CRM, plataforma de anúncio, né? Então, você está fazendo essas coisas, está trabalhando com essas coisas e muito provavelmente não é você, se você trabalha numa empresa maior, não é você que mexe com essas coisas, não é você que trabalha com essas coisas, mas as pessoas que trabalham com essas coisas estão te apresentando esse tipo de solução, estão te apresentando esse tipo de solução. Então, assim, se você não soube responder três ou mais perguntas dessa que eu fiz aqui, então, assim, é bom você se atentar sobre esses assuntos dentro da tua operação, tá? Se é você mesmo que faz o gerenciamento desse tipo de coisa, é bom você se atentar sobre isso, tá bom? E se é outra pessoa que cuida disso, é bom você solicitar esse tipo de coisa para essas pessoas, tá? Olha, fulano, você sabe disso aqui? Você está se atentando aqui para esse tipo de implementação? Você está se atentando para esse tipo de coisa? Você está vendo aqui os parâmetros? Me mostra aí o Event Match Pilot desses eventos que estão chegando aí na meta. Me mostra, eu quero ver. Então, esse tipo de coisa a gente tem que sempre estar atento, tá bom? Porque assim, às vezes a gente fica, plataforma A, B, C,
não presta, né? Mas não é que ela não presta, é que a gente está enviando informações totalmente inúteis para ela. Ela não consegue otimizar as campanhas, sabe? Então, assim, aquele exemplo que eu dei lá, né? Chega lá, eventos de compras duplicados, né? Tem ali um purchase event lá que não é deduplicado dentro da plataforma, né? Então você acha que vendeu duas vezes e otimiza para um público que não existe, né? Daí o teu custo por clique sobe, né? Todos os teus custos, na verdade, acabam subindo porque a meta tem a ilusão de que uma campanha determinada está indo muito bem e começa a injetar dinheiro numa campanha que não está indo tão bem quanto ela está mostrando nos números, né? Então, assim, a deduplicação via Event ID tem que acontecer nesse caso, né? Para gente ter ali uma precisão, né? Uma precisão matemática dentro das nossas estruturas, né? E como que a gente consegue isso? Fazendo mapeamento de parâmetros ali via servidor, tá bom, pessoal? Então, aqui. E daí você pode me perguntar, né? Como que é melhor fazer esse tipo de implementação, tá? Eu consigo fazer isso sozinho, Paulo? Eu te falo que sim, você consegue. Se você tiver o conhecimento técnico para isso, tá? Então, assim, hoje em dia na era de IA, né? A gente consegue fazer muita coisa sozinho, tá? Mas só que é, provisionar um servidor não é algo tão simples, sabe? Então, assim, você vai entrar num mundo que ele não tem uma interface, sabe? Então, é um mundo ali que é uma tela preta e letra, sabe? Então, mesmo ali, quem trabalha, por exemplo, com plataformas como a Stape, como a Reportei, o TM, algumas plataformas dessas aí que tem ali uma solução mais visual para você fazer esse tipo de coisa sozinho, a única que eu já vi ser muito útil é a Stape, né? Que ela atua como um servidor ali para fazer toda essa intermediação ali entre os dados do teu container web do Google Tag Manager e o teu container server do Google Tag Manager, né? Então lá tem todos os logs, tem todos os erros, tudo que acontece lá, tá? Mas se esse não é o teu perfil técnico, se você não tem ninguém ali da tua empresa ali que tenha o perfil técnico suficiente para fazer esse tipo de implementação, eu te aconselho seriamente a procurar uma pessoa, tá bom? Então assim, você vai ter que trabalhar com cobertura de eventos, né? Você vai ter que trabalhar com nota de Event Match Quality. Você vai ter que trabalhar com a deduplicação de eventos. Você vai ter que integrar CRMs, plataformas, fazer API com diversas plataformas, né? Então, assim, a gente tem ali um tempo de setup, né? Você vai ter que dedicar um tempo para esse tipo de coisa, né? Então, assim, quando foge, se a tua empresa hoje está fugindo ali da demanda básica, né, do básico ali, eu preciso de uma coisa básica ali, você pode implementar. Mas se você precisa de algo profissional e completo, você precisa de alguém especialista em fazer isso, tá bom? Então, assim, eu costumo ali colocar ali um valor ali, sabe, por mês, né? Tem gente ali que faz ali um investimento de até R$ 3.000 por mês, vamos dizer. Então isso daí tá bom, é uma estrutura básica, tá? Ele não está trabalhando com tanto valor. Mas de R$ 3.000 a 30, isso daí já começa a complicar, tá bom? Mais de 30 mil então por mês, isso daí você está perdendo muito dinheiro na mesa se você não está cuidando desse tipo de configuração na tua estrutura, tá, pessoal? Então, assim, se você está ali nesse carro de 2 ou 3, você já sabe, né? Com tudo isso que eu falei aqui, você já sabe muito bem o que você precisa fazer, tá bom? Então, assim, a gente chegou até aqui, tá, pessoal? Isso significa que você já sabe o que está faltando, tá bom? Eu já te ensinei tudo. Agora a pergunta é o que que você vai fazer com isso, tá? Eu já vi, pessoal, empresas aqui, eu já cuidei de empresas que elas não estavam mais vendendo simplesmente, elas estavam operando no vermelho, estavam vendendo para tentar pagar as despesas de marketing. E depois que fizeram todo o mapeamento comigo, né, com a minha equipe, e nós fizemos toda essa orquestração de dados, não só orquestração de dados, como persistência de dados em banco de dados,
configuração de API com CRMs, né, com plataforma de anúncio, é, as, as vendas destravaram, tá entendendo? Por exemplo, tinham pessoas que estavam lutando para investir mais de R$ 500 por dia e hoje estão colocando R$ 5.000 todo dia nas plataformas de anúncios, sabe? Ou até mais do que isso. Então, é uma questão ali de, assim, ou a gente trabalha com o algoritmo das plataformas sem conseguir enxergar nada, né? Correndo ali uma corrida totalmente sem mapa, sem rumo, ou então a gente dá um mapa, dá um rumo para esse cara, para ele saber exatamente para onde mandar nossos anúncios, tá bom, pessoal? Então você tem a opção A, tá? Você pode fazer, pegar o PDF que eu vou enviar lá para o teu e-mail, já enviei com o checklist dessas coisas que a gente falou, tá bom? é, e tentar fazer sozinho, ou então você pode deixar com que eu e a minha equipe nós façamos ali um diagnóstico completo para a tua empresa e um cronograma de implementação, né, um cronograma de implementação profissional de acordo com as necessidades que você tem, tá bom? Então, se você trabalha com CRM, a gente vai implementar essa estrutura ligada com o teu CRM. Se tu não tem CRM, você quer trabalhar com fluxo de N8N, com orquestração de dados pelo N8N dentro de um servidor próprio, por exemplo, você não quer pagar a nuvem do N8N, você quer implementar todas as soluções que você precisa ali, até de funil de vendas mesmo, dentro do teu N8N, dentro de um servidor próprio, sabe? A gente consegue também fazer esse tipo de implementação, tá? Então, assim, eu estou me colocando aqui à disposição para você, tá bom? Para fazer ali um diagnóstico, tá? E te passar ali um cronograma mesmo de implementação para resolver de uma vez por todas esse tipo de problema na tua empresa, tá? E eu sei que isso é um problema mesmo que às vezes a gente leva até para o pessoal de TI da empresa, né, em empresas maiores, e eles não, até o pessoal de TI não sabe sobre isso, eles não sabem do que a gente está falando, né? Então, assim, para um profissional ter esse tipo de expertise, ele tem que ter ali, tá dentro de um intermediário muito grande ali entre a área de TI e a área de marketing, tá? Que é exatamente desse DNA que nasceu ali o Data Badger, né? Que é a nossa solução ali para atender as empresas e fazer esse tipo de implementação, tá bom, pessoal? Então, assim, eu encerro aqui, né, essa aula, tá bom, pessoal? Então, eu encerro essa aula com um convite, tá bom? A gente tem aqui a nossa equipe e a gente consegue marcar ali uma reunião com você, tá? Com a tua equipe, para levantar todos os pontos ali de tracking de dados ali que vocês precisam fazer e até mesmo além do tracking de dados, indo para o funil de vendas, para orquestração de dados, para o envio de e-mails, esse tipo de coisa, API entre plataformas, né? Então, se vocês estão precisando de uma implementação desse nível, se a tua empresa já saiu do básico e precisa ir ali para o melhor, né? Para a tecnologia de ponta ali do que as grandes empresas, do que as multinacionais fazem, vocês podem entrar em contato comigo. Tem esse QR Code, tem o botão ali logo abaixo desse vídeo para você marcar uma agenda com a minha equipe, tá? Nesse QR Code você já vai direto pro meu WhatsApp, tá bom? É o meu número, tá? Pessoal, ali você consegue conversar comigo, tá bom? Então é só mandar uma mensagem lá para mim que eu já vou conversar com você. A gente já vai marcar uma agenda para trocar sobre a tua empresa, tá? Para pegar informações, conversar, tá? É uma agenda totalmente gratuita, tá bom? Para de lá a gente ver se faz sentido ou não a gente ter ali um cronograma de implementação para a tua empresa, tá? Então, se você ficou até agora aqui, eu te agradeço muito imensamente por prestigiar aqui a minha aula, tá bom? E qualquer coisa é só chamar a minha equipe aqui que tá todo mundo à disposição para atender, tá? Um grande abraço.